1 Samuel 10. Antes de começar aqui, eu quero comentar algo com você. Sobre a oração da viúva, lá em Lucas 18, que não tem a ver com o que a gente vai ver aqui hoje, mas só comentar com você. A oração da viúva, lá em Lucas capítulo 18, a oração da viúva, lá em Lucas capítulo 18, fala de uma viúva que foi até um juiz ímpio, iníquo, que não temia Deus e nem respeitava homem nenhum. E ela foi até esse juiz, e ali na parábola Jesus disse que ela foi e disse para o juiz: faz justiça para mim contra o meu adversário. O juiz não deu bola para ela. Passou um dia, passou 2 dias, e ela todo dia, ela ia lá: faz justiça, me faz justiça contra o meu adversário, me faz justiça contra o meu adversário. Chegou um momento que aquele injusto juiz, e Jesus frisa bem dizendo assim, ó: ouvi, presta atenção o que diz o injusto juiz. Aí o injusto juiz diz assim, ó: ainda que eu não tema a Deus e nem respeito homem algum, eu vou fazer justiça para essa viúva, para que ela pare de me atormentar. Aí daí o Senhor Jesus ele diz assim, ó: e não fará o Pai justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? E digo que depressa lhes fará justiça. Só que todavia, porém, se o Filho do Homem, quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? Aquela viúva demonstrava a certeza de uma pessoa que não ia abandonar a resposta vazia. E Jesus estava mostrando a eficácia da oração, dizendo, em Lucas capítulo 18, ele diz no começo, ele diz assim, ó: e falou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Depois você pode ler, não é o nosso caso hoje. Nós temos que ser como aquela viúva. As pessoas que não saem sem receber uma resposta, sem receber o que Deus, o que está pedindo. Normalmente a gente ora 1, 2 vezes ou uma vez, entrega nas mãos de Deus e deixa. Não insiste. Se a coisa não aconteceu, a nossa fé já logo se apaga. Não, talvez Deus não quis. Mas o que Jesus ensinou? Insistência, perseverança, o amigo que vai e bate na porta até que o outro abra. Mas se ele não abrir porque é meu amigo, ele vai abrir porque eu estou ali diante dele todo dia incomodando. Se ele não abrir porque é teu amigo, ele vai abrir por causa da tua importunação. Jesus ensinava a oração. Eu orei hoje, nada aconteceu. Não largue, não abandone o teu lugar, não abandone o teu posto. Eu estou aqui e eu não saio sem a resposta. Eu não vou desistir. Irmãos, vamos pegar um mundo normal, um mundo natural. Vamos pegar o empresário. Você acha que o empresário chegou onde ele está simplesmente porque um dia ele quis e a coisa caiu na cabeça dele? Qual é a visão de todo empresário? Meta. Eu vou alcançar. Eu vou chegar lá. Ele põe uma meta e ele persegue aquilo. Qual é a visão da oração que Jesus falou? É você colocar pedidos sólidos diante dele. Pedidos certos. Não orar por orar. Não orar, perder 1 hora falando um monte de abobrinha para Deus e depois você sai da oração, você nem sabe o que você disse para Deus. O que eu orei? Eu não sei, eu orei um monte de coisa, falei de um monte de coisa. Mas não tinha nada específico que eu coloquei diante de Deus e insisti com Deus sobre aquilo. Irmãos, todo o povo de Deus tem que ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Lucas 11, no versículo do 11 ao 13, a palavra de Deus diz assim, ó:
Se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial do seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mas depois disso ele diz o seguinte, depois disso ele diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate a porta abre. E qual de vocês tem um amigo que, se for à meia-noite na casa desse amigo, bater na porta e dizer assim, amigo, chegou alguém lá na minha casa e eu não tenho pão para oferecer à meia-noite, e eu não tenho pão para oferecer a ele, tu poderia me emprestar um pão? E o teu amigo falar lá de dentro, eu já estou deitado na cama, os meus filhos estão deitados comigo, eu não vou me levantar para te dar. A parábola continua dizendo, se ele não se levantar porque é teu amigo, ele vai se levantar por causa da tua importunação. Me presta um pão, o que te custa? Imagina alguém batendo na tua porta. Eu não vou me levantar, poxa vida. Mesmo que não pode nem ser teu amigo, mas o camarada tá lá. E se ele disser pra você assim, ó, eu não vou sair daqui enquanto tu não me dá, tu vai ser obrigado a se levantar e entregar tudo que ele quer. E o que Jesus falou? Vai te dar tudo o que é mister, tudo que é necessário, tudo que te é necessário. Só que qual é o nosso problema? A gente não insiste, a gente esmurece, a gente desacredita, a gente tira a mão e diz, não, talvez não é da vontade de Deus. Se algo é bíblico, se algo tá claro, a gente não pode abrir mão. Quando a gente abre mão, a gente faz de Deus um mentiroso, como se nós disséssemos para Deus, não, o Senhor não quer dar. Quando Ele diz claramente, assim como um bom pai dá boas coisas aos filhos, o Pai Celestial dará do seu Espírito. Irmãos, o cristão vive na carne porque quer, ou porque é negligente, porque tudo já foi dado para ele. Para de grudar em mim, tchê. Tudo foi dado. Deus deu promessas que não mudam, promessas que não oscilam. E Deus, quando Ele faz um juramento, Ele ainda diz lá em Hebreus o seguinte, que Deus não pode nem mudar e nem mentir. E Ele interpôs o seu juramento, Ele interpôs a palavra empenhada dele com juramento, para que a coisa seja firme, simplesmente porque Deus falou. Não é questão de nós sentirmos, não é questão, o que a gente tropeça muito é na questão da gente achar. Não, eu acho que tinha que ser assim. A Bíblia é como ela é, a palavra de Deus é o ultimato, é a verdade. Se eu estou desenquadrado e ela me coloca na linha, esquece o que tu acha e segue o que ela diz, porque é assim que a gente vai alcançar as coisas que Deus tem para nós. Tem muita promessa. O que Deus falou para Josué? O que Deus disse para Josué lá no final do livro de Josué? Deus diz assim, Josué conquistou muita terra, Josué conquistou muitas coisas, mas a resposta de Deus para Josué foi a seguinte, Josué, tem muita terra que tu poderia ter alcançado e não alcançou. Tem muita coisa que tu poderia ter tido e não teve. Muita terra que tu poderia ter conquistado, mas tu não foi até lá. Por quê? Negligência, ociosidade, muitas coisas. Ficou esperando. Mas pastor, o senhor não prega que a salvação é pela graça? Salvação é salvação. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de oração. A salvação você não vai receber porque você ora muito ou pouco. A oração nós não recebemos por quem nós somos, mas por quem Deus é e fez por nós e faz por nós. Agora a oração, nós temos que insistir. Nós temos que chegar diante de Deus. Tem coisas que só vão acontecer, como eu já falei para vocês, tem coisas que só vai acontecer quando a gente colocar no coração e não abrir mão enquanto aquilo não acontecer.
Senão, a gente vai viver como cristãos comuns. Vai viver pela sorte. Qual vai ser a nossa diferença? Como uma pessoa disse pra mim, a gente não tem diferença nenhuma. O mundano morre, nós também morremos. O mundano acontece isso, sei lá, tragédia e outra coisa que mais, e o cristão também é a mesma coisa. Então o cristão vai ser a mesma coisa. O que o Abraão falou? Então o Senhor vai julgar o ímpio junto com o justo? O Senhor vai destruir tudo, o justo e o ímpio, como se os dois fossem a mesma coisa? Não faria justiça o Senhor, o juiz de toda a terra? Qual foi a resposta de Deus? Se houver 50 justos, eu não vou destruir. Se houver 20, se houver 10, eu não vou destruir. Deus, ele não faz o justo, ele não retribui o justo como o ímpio. Ele vê de formas diferentes. Aquele que foi justificado, aquele que nasceu de novo, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, que creu em Jesus, não é tratado da mesma forma que o mundo. Por quê? Porque ele é outra pessoa. E toda a palavra de Deus confirma isso quando Deus diz: outra vez vocês verão a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações. O que eu faço com tudo isso? Onde é que eu jogo essas palavras e digo, não, o justo é igual ao ímpio? Aquele que serve a Deus não tem diferença do mundano. Como que não? Se toda a onipotência está do lado do cristão. Só que a gente pega por causa, a gente vem do mundo e acredita naquele pensamento assim, ó, todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus. E a gente entrou para dentro da igreja com esse pensamento. Quando Deus ele fala, os que são nascidos naturalmente, os que são nascidos de mulher normal, como todos foram nascidos, só por isso não é filho de Deus. O filho de Deus é aquele que nasce da vontade de Deus. João capítulo 1, do versículo 11 em diante diz assim: não é filho aqueles que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas de Deus, da vontade de Deus. Aqueles que receberam poder de serem feitos filhos de Deus. O Filho de Deus, como a ministra pregou esses dias, o Filho de Deus não é desprovido de poder. O Filho de Deus não é uma folha seca, como algumas canções a gente canta, não é uma folha seca que está vagando no vento. O Filho de Deus tem os pés firmados numa rocha. O Filho de Deus tem um Deus que é com ele e que está sobre ele e que o dirige, que o guia. Ele não está sozinho. Deus não deixa o filho dele perecer. Mas pastor, quantos estão perecendo, irmãos? Deus cuida dos filhos dele. Se alguém perece e sai e está sem repreensão, a Bíblia diz que não é filho, é bastardo. Mas quando um filho está lá, Deus vai lá com um chicote e traz de volta. Se eu vivo a vida, por isso que eu digo, a pessoa vive a vida tranquila, vive uma vida que a consciência dela não pesa e não cobra. Quando ela se desvia, quando ela vai para o mundo, a consciência dela não é espremida e ela volta correndo e diz, meu Deus, eu preciso. Irmão, só um pensamento que passa na minha cabeça de eu voltar para o mundo, eu já fico todo errado. Só por passar um leve vislumbre de voltar para o mundo, de voltar à minha velha vida, de voltar a ser natural, eu já fico todo apavorado. Só de imaginar. Irmãos, o Filho de Deus é diferente. Não tem como eu dizer. Toda a Bíblia diz isso. O apóstolo João, em 1 João capítulo 2, ele diz assim, amados, se alguém pecar, se algum dos filhos, nascidos de novo, se algum de vocês pecar, nós temos um advogado para com Deus, para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, facilitando, ele é a oferta pelos nossos pecados. Aí olha, e não somente pelos nossos, dos filhos de Deus, mas também pelos pecados do mundo todo. Ele faz diferença. Deus enxerga diferente.
Mas pastor, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas quanto que as pessoas são. Mas o filho é tratado de uma forma diferente. Ou você pega um amigo seu, convida para entrar, tira o pão do teu filho e dá para o seu amigo. Você faz isso? Você faz isso? Ninguém faz isso. O próprio Jesus falou: não convém eu pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ninguém faz isso. E o Deus, ele diz assim, ó, que Deus, ele tira do ímpio e coloca na conta do justo. Não tem diferença, pastor. Então é aquela coisa. Então a gente tem que rasgar a Bíblia e não acreditar no que ela diz. Porque toda a Bíblia, ela faz essa diferença. Por que Deus foi avisar Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra? Ele diz assim, ó, eu ocultarei alguma coisa a Abraão se através da vida dele eu vou abençoar muitas famílias da terra e ele vai ensinar os filhos dele a andar no meu caminho. Eu não posso ocultar alguma coisa que eu faço a Abraão. Ele poderia, ele era Deus. Só que ele sabia o que ele tinha colocado no coração desse homem. E ele sabia que no momento que Abraão soubesse, Abraão iria se colocar na brecha. Abraão iria se colocar em intercessão, tanto que o fez. Tanto que ele foi meio que com medo. Não te ires comigo se eu falar mais uma vez, mas se tiver 30, deixa eu falar de novo, mas se houver 25, tu vê que ele tinha um pouco de receio por causa de Deus, porque ele conhecia Deus. Só que esse receio não impediu ele de ousar e continuar indo um pouco mais, espremendo um pouquinho mais, indo um pouquinho mais além. De tal maneira que esses foram os 10 e ele parou nos 10. Só que não tinha 10. Tinha 5. Os 5 que, na verdade 4, que Deus tirou de Sodoma e Gomorra, que foi a família de Ló. E no momento que Ló saiu, Sodoma foi destruída. Como é que Deus não vai? Como é que Deus não vai agir pelos seus filhos? Como é que Deus não vai agir por aqueles que Ele ama? Que Ele salvou, que Ele trouxe, que Ele resgatou. Ele vai resgatar alguém, mover todos os céus e a terra, porque todos os céus e a terra Ele teve que mover. Ele desceu da sua glória. Vá para Romanos, deixa isso aí. Vamos sair fora disso aqui. Vá para Romanos, capítulo 8, vai lá. Romanos, capítulo 8. Essa parte de Romanos aqui, a gente normalmente pega aquela expressão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que vamos ver o que o apóstolo estava apontando, o que ele estava falando no contexto. Olha o que diz aqui. Vamos ler desde o 26. E da mesma forma, da mesma maneira, Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que é Deus, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Mais uma vez a questão da eleição, mas vamos lá. Segundo o seu decreto,
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Diga graças a Deus. Aí que entra o que o apóstolo Paulo diz: que diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Porque aqueles que ele dantes conheceu, também os predestinou para serem segundo a imagem de seu Filho. Mais uma vez falando da questão da predestinação, da eleição. Mas para que tudo isso? Daí ele diz: aqueles que ele chamou, aqueles que ele conheceu, predestinou, ele também chamou. Aí começa o agir de Deus no coração do crente sincero, do cristão sincero. Aqueles que ele chamou, ele também justificou. E o que ele justificou, ele também glorificou. Aí o apóstolo ele termina assim, ó: sobre o que nós estamos dizendo, que se Deus é por nós, quem será contra nós? No próximo versículo ele diz assim, ó: no versículo 32, aquele que nem o próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos ou escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu e antes ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus, também intercede por nós. O que nos separará do amor de Deus? A morte, a vida, o presente, o futuro, a altura, a profundidade, principados, potestades. Futuro, presente. Eu tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? Antes ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, como é que o Filho de Deus é uma pessoa normal? Como é que o nascido de Deus vai ser uma pessoa normal? Olha para Jesus. Você quer ver um tipo de filho de Deus? Olha para Jesus. Imagina Jesus andando na terra. Ele seria normal? Aí Jesus está andando num barco. Aí as ondas começam a vir sobre esse barco. E Jesus está bem na ponta, assim, no fundo, dormindo. Uma almofada. E o barco está enchendo d'água. E o Deus onipotente, que tem sobre os ombros todo o poder, está dormindo. E o barco está quase afundando. E os discípulos, porque não vai me dizer que eles não conheciam disso, porque eles viviam dentro d'água. Os discípulos eram pescadores, eles sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam quando um barco iria afundar. Eles não estavam preocupados à toa porque uma ondinha, um pouquinho d'água estava entrando dentro do barco. Eles sabiam que o barco poderia afundar, porque eles já tinham visto isso, talvez até passado por isso. Qual foi o clamor? Senhor, tu não te importa que a gente pereça? Jesus acordou, olhou para eles e qual foi a resposta? Homens de pequena fé. Por quê? O que ele fez? Repreendeu os ventos e falou para o mar se acalmar. Pastor, que coisa extraordinária. Se você ler os Salmos, agora eu não lembro qual Salmos, você vai ver exatamente os Salmos falando isso, que ele dá ordem às ondas bravias e ordena que o mar se acalme. Ele era o Senhor. Ele era o Senhor. Ele era o dono de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele.
Ele era Senhor de todas, até mesmo do mar. Ele ordenava o mar. Ele estava ali. Aí eu pergunto para você, será que um filho de Deus, nascido para ser segundo a imagem do seu filho, como você leu comigo aqui, aquele que foi chamado por Deus para ser conforme a imagem de Cristo, como é que ele pode ser normal? Como é que ele pode viver como um cristão comum? Como é que nós podemos aceitar viver como cristãos comuns, dominado pelas mesmas vaidades e impulsos que o mundo é dominado? Se o mundo, o que a Bíblia fala sobre o mundo? Efésios 2, a Bíblia fala assim sobre o mundo. Efésios 2, vai lá. Não vou inventar coisa aqui. Efésios capítulo 2. Olha só. Efésios 2, você está em... Para um pouquinho, você está em Romanos, vai um pouquinho para frente. Efésios capítulo 2. Irmãos, toda circunstância da nossa vida, nós não podemos ver como coisas naturais. Na verdade, nós não podemos agir como coisas naturais. Tem coisas que são naturais. Se der um chute numa pedra, o teu pé vai doer. Não tem o que fazer. Você pode até orar para que a dor, na verdade, ela acabe rápido. E até acredito que Deus faça. Agora, se as coisas mínimas Deus cuida, será que Ele não vai cuidar das coisas de maior importância? Irmãos, a nossa vida espiritual, às vezes eu paro e penso, Deus, meu Deus, a nossa vida espiritual não está à deriva. Eu estou sozinho, pastor, eu me sinto sozinho, parece que Deus não olha mais para mim. Você acha que Deus ia salvar alguém e depois ia abandonar? Quando ele mesmo diz, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Como é que Ele vai abandonar aquele que Ele mesmo disse que eu nunca farei isso? Como Ele mesmo disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Por isso, como é que um cristão pode ser uma pessoa normal? Não é normal. Desde que eu me converti, eu nunca mais me senti uma pessoa comum. Algo mudou, com certeza mudou. De fato mudou. Só que dentro de mim eu sei que mudou. Olha só o que diz Efésios. Olha como é o mundo. O que diz Efésios capítulo 2, no versículo 2 diz assim, ó. Em que noutro tempo, aqui está falando do tempo que eles eram mundanos. Em que noutro tempo andastes nos pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, olha agora, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros. Aí ele fala, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, nos resgatou. Mas vamos parar por aqui. O que eu quero mostrar para você? Assim é o mundo. Eles andam segundo o curso do mundo. Segundo quem? Príncipe das potestades do ar, segundo Satanás. Eles vão aonde o diabo quer que eles vão. Nós também estávamos assim, eu sei muito bem como eu andava. Pastor, o senhor nunca fumou, nunca bebeu, nunca matou, nunca fez essas coisas. Nunca fiz isso, mas era governado por Satanás. Pelo diabo. Só tinha coisa indecente, só tinha coisa errada. Só ia para coisa que não era para fazer. Esses dias eu estava me recordando de certas coisas e dizia, Deus, que engano as pessoas achar que elas são santas. Que engano elas achar que elas são puras. Eu estava me lembrando de mim mesmo. As pessoas no exterior, se me olhassem exteriormente, iriam dizer, um guri de casa, um guri que não sai de casa, um guri que faz aparentemente tudo certo. Eu era uma pessoa que não gostava nem de roubar, nem em jogo. Nem em jogo eu gostava de roubar. Eu tinha uma coisa, era a minha consciência. Tinha uma coisa que não era comigo, entendeu?
Só que agora tinha outras coisas que só ia pra coisa errada. Só queria o que não podia. O que é isso? Isso é natureza. Olha só. No versículo 3. Olha só. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Olha, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha agora. E éramos por natureza filhos da ira. Da ira de quem? Me diz aí. Da ira de quem? Só tem uma pessoa que está virada. O diabo, pastor. O diabo não está virado, está fazendo gato, estava até parceiro com a gente. A gente fazia tudo o que ele queria. Agora ele está bravo. Mudou os papéis. Deus. Filhos da ira de Deus. E você note bem essa palavrinha. Por natureza. Nós nascemos inimigos. Nós nascemos inimigos de Deus. Nós nascemos contrário à santidade e à pureza de Deus. Uma criança, um bebê, como a gente viu, ela já tem uma tendência maligna. Ela pode não ser, por Deus, julgada pelos seus atos, porque os seus atos são inconscientes. Mas no momento que a criança tem consciência, ela vai ser julgada pelos seus atos. E nós todos, por natureza, somos filhos da ira. E nós só somos trocados. Isso só muda no momento que fala aqui no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí nós deixamos de ser filhos da ira e passamos a ser filhos de Deus. Nós deixamos de ser filhos de Satanás e passamos a ser filhos do Deus vivo. Isso não é por acaso. Isso não é uma coisa da cabeça. Isso não é uma coisa que eu entendi e agora eu sou. Isso é um fato, é uma experiência, é algo interior, é algo dentro de cada pessoa. Agora a gente pode ir para onde eu ia começar. Vá para 1 Samuel. Você deixou marcado? Não pedi, né? 1 Samuel, vai lá. Agora você vai entender misericórdia. 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, lá no começo. Agora você vai entender o ponto que eu quero chegar. 1 Samuel, capítulo 10. Olha só, 1 Samuel capítulo 10. Aqui, para você entender o contexto, Saul ia ser ungido rei por Samuel. E Samuel estava explicando o que ia acontecer. No momento que Saul devia partir, Samuel iria deixar ele, iria partir, e Saul iria partir para o outro lado. No momento que ele estivesse partindo, ele iria encontrar 3 pessoas com pães, ele iria encontrar profetas profetizando. Aí Samuel descreveu tudo o que ia acontecer, por Samuel ser profeta. Aí Samuel ele diz o seguinte, no versículo 6. No versículo 6 ele diz o seguinte, ó: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudará em outro homem. Olha só. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Olha para mim.
Olha só uma coisa. Samuel era um homem de Deus. Saul não conhecia Deus. Samuel disse o seguinte: quando o Espírito descer sobre ti, faz o que tiver na tua mão. Por quê, pastor? Exatamente o ponto que eu quero chegar. Não precisou Samuel dizer o que Saul tinha que fazer. Por quê? Porque no momento que o Espírito Santo descesse sobre ele, ele saberia o que ele teria que fazer. Tanto que Samuel diz assim, ó, faz o que tiver na tua mão. Se eu falar isso para um ímpio, ele vai sair correndo pecar. Como muitos falam sobre o calvinismo, sei lá se é calvinismo, que não é calvinismo, que falam que quando o camarada fala salvo uma vez, salvo para sempre, eles pegam isso e dizem assim, ó, que a pessoa pode pecar a vida toda e no final ela vai ser salva. Isso não é verdade. Isso nunca foi ensinado nem por Calvino e nem por nenhum reformador que pregava sobre a eleição. A eleição muda o coração. A eleição faz da pessoa uma nova pessoa. Transforma, dá um novo nascimento. Quando alguém é transformado, como aqui aconteceu com Saul, por um pequeno tempo, na verdade, né, aconteceu com Saul, porque não era uma salvação aqui era só uma unção. Saul fez exatamente o que tinha que fazer. Olha só. Dá um saltinho aí. Lá no versículo 10. Vamos ler do 10. Aí Saul, aqui já é Saul. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul e profetizou no meio dos profetas, no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada um ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao altar, o alto. Olha para mim. Você viu que até os que conheciam Saul não entenderam o que tinha acontecido com Saul? Como é que Saul está profetizando? Voltando a dizer, isso aqui é antiga aliança, isso aqui não é graça, isso aqui não é regeneração. Isso aqui Saul não nasceu de novo. Isso aqui foi só pelo fato do Espírito Santo ter vindo sobre ele. Ele foi influenciado de tal maneira que ele começou a profetizar. E as pessoas, não, mas pera um pouquinho, como é que Saul está profetizando se isso é para profeta? Como é que, será que o filho de Quis também está entre os profetas? Quem é o pai de Saul? O pai de Saul não é profeta? Como é que ele está profetizando? Irmãos, se só por uma unção, só por algo transitório, que foi tão passageiro que depois Saul pecou, só por algo transitório que veio sobre Saul, Saul mudou. Olha no versículo 13. E, acabando de profetizar, onde é que ele foi? Sabe o que é alto aqui? Altar. Tem uma tradução que fala altar. Eu não quero espiritualizar ou forçar, mas a gente pode usar isso, irmãos. Um filho de Deus não precisa estar empurrando ele para ele vir na igreja, porque ele é espontâneo. Ele foi tirado do poder das trevas, ele foi tirado do poder de Satanás, ele já não é mais escravo do pecado, ele foi tirado de lá e foi colocado no reino de Cristo, foi colocado no reino do Filho de Deus, ele foi transformado, ele ficou um novo homem. Se Saul recebeu o transitório, mudou ele. Saul não tinha os pecados perdoados e apagados. Saul não teve nenhum sacrifício que perdoasse o pecado nem nesse momento. Mas só pelo fato do Espírito vir sobre ele, ele mudou. E ele não foi Samuel disse assim, ó, sobe para um alto. Depois que ele parou de profetizar, ele subiu para um alto. Ele foi atrás.
Irmãos, uma pessoa que você tem que empurrar para vir para a casa de Deus não nasceu de novo. Está perdido, está perdida. Por quê, pastor? Porque o Filho de Deus, ele sabe o que ele tem que fazer. Pelo menos no mínimo. Ele pode não saber de mistérios, ele pode não saber de coisas durante a caminhada, de coisas que Deus ainda vai revelar e abrir, mas o mínimo de ter que orar, de ter que ler a Bíblia e de ter que buscar Deus, ele sabe. As roupas, ele sabe. Não que você vai usar agora um paletó, gravata e seja o que mais. Não. Mas não vai usar roupas vulgares. Não vai fazer coisa para chamar, para despertar sensualidade. Porque ele sabe o que ele tem que fazer. Você está entendendo? Ele não precisa dizer para ele, ó, tu tem que desligar. Ó, sabe essas programações aí, tu tem que desligar. Irmãos, isso é natural de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é algo que ele faz porque o Espírito que está nele o constrange a isso. Por isso o apóstolo João, ele fala em 1 João, ele diz assim, ó, os mandamentos de Deus não são penosos. Por que não são penosos? Porque ele nos dá essa inclinação. Porque ele nos leva a isso. Ele nos inclina. Antigamente a gente fazia a vontade da carne, lembra em Efésios que a gente leu? A gente fazia a vontade da carne, a gente fazia a vontade dos pensamentos, a gente era por natureza filho da ira, a gente fazia tudo que a carne desejava. Aí a gente nasceu de novo, virou filho de Deus, continua fazendo tudo que a carne deseja. Isso não está fora do contexto. Quando o apóstolo Paulo falou aos coríntios lá, ele disse, vocês estão vivendo como cristãos comuns, vocês estão vivendo como homens naturais. Vocês foram regenerados, mas vocês é como se não fosse. Vocês têm divisões, vocês têm brigas dentro de vocês, vocês têm picuinha. Isso não é coisa para o povo de Deus. Vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou da pastora, eu sou do pastor. O que é isso? Isso são coisas mínimas. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é o pastor, quem é a pastora? Quem? Agora... Aí um diz, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, a pessoa vai embora. Picuinha, dissensão. Eles botavam uns... Quer ver? Olha o que acontecendo dentro da igreja. Existia fornicação tamanha dentro da igreja e dentro do corpo. Porque aquela pessoa era o corpo de Cristo. Existia uma fornicação tal que o camarada... estava se deitando com a esposa, a madrasta dele, esposa do pai dele. E o apóstolo Paulo diz, poxa, e vocês estão tão inchados, vocês não percebem? E continuam deixando esse Nico no meio de vocês? Vocês não eram para ter expulsado ele de dentro da igreja? Eu já decidi, pelo poder que foi dado, pelo Espírito de Cristo, que assim vós e o meu espírito, que em nome do Senhor Jesus, esse homem seja expulso de dentro da igreja. Ele expulsou. Depois o que aconteceu? Não sei se foi com esse mesmo, porque tem 2 casos na Bíblia. Agora eu precisava cavocar mais para te dizer com precisão. Teve outro caso também que ele disse que entregou a carne, que o homem se arrependeu. Só que aí, irmãos, dentro da igreja, e os camaradas estavam tão inchados de sabedoria que eles não conseguiam ver o pecado debaixo do nariz deles. Mas o irmãozinho é uma benção. O irmãozinho é uma benção. Quando o apóstolo Paulo soube, tira para fora. Pode tirar para fora. Porque a igreja de Deus... Aí ele disse, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, quando eu digo para vocês se apartarem do mundo, eu não estou dizendo para vocês se apartarem do bêbado, do drogado, disso, daquilo, da prostituta, de tudo isso. Porque seria necessário que vocês saíssem do mundo. Porque o mundo está cheio disso. Agora, ele diz bem claramente, agora, aquele que se diz irmão, que for devasso, que for beberrão, que for fornicador, imoral, tirem do meio de vocês e nem comam com ele. Por quê? Para que as pessoas entendam que Deus é coisa séria.
para que as pessoas vejam que Deus ele transforma. Eu não estou dizendo para você pegar agora a pessoa que bebe e mandar embora. Você pegar a pessoa que a prostituta e fechar a porta para ela. As pessoas estão começando a pegar o homossexual e chutar ele para fora da igreja. Não, não é isso. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que bate no peito e diz: eu sou cristão, eu sou filho de Deus, aquele que quer pregar no altar, aquele que quer sabe, que quer dar quer ter o rótulo de crente, mas não abandonou o pecado. Aquele que quer pregar o evangelho, mas está no adultério. Esses o apóstolo Paulo diz: tira do meio. Tira do meio. Irmãos, não seria nenhuma dificuldade uma pessoa em adultério, o pastor, ou a pastora, ou seja quem for, o líder da igreja chegar e dizer: sai. Ah, mas ele vai se perder. Ele já está perdido. E se ele não se arrepender pela exortação, ele vai se perder mesmo. Mas agora faz igual os filhos de Eli, fica no altar. Eu não te falei para repreender os meus filhos. Eli só foi lá: pois é, meus filhos, eu ouço de vocês estão fazendo coisa errada. Mas ele continuou deixando os filhos. Ele continuou deixando a coisa aí. E Deus não é assim. O que Deus fez? Ah, tu não vai fazer, Eli? Então eu vou te dizer o seguinte, ó: tô riscando o teu nome de ser sacerdote diante de mim. Ai de mim, tu ser sacerdote. Pelo amor do meu nome, tu ser sacerdote diante de mim. Vou te riscar, vou acabar com isso. Os 2 filhos dele morreram na guerra. Eli, com a notícia por causa da arca, porque ele não ficou paralisado por causa da morte dos filhos. Ele ficou penalizado por causa da arca da aliança que foi levada pelos filisteus. Ele caiu e quebrou o pescoço. A nora de Eli caiu também, tudo aquilo, abortou seu meu filho e morreu também. Morreram tudo. Por quê? Simplesmente por ser negligente para com Deus e para com a santidade de Deus. Irmãos, a santidade de Deus, ela é algo tão sério que, na verdade, nós, por seres humanos que somos, nós não alcançaríamos. Ela é algo tão sério que Moisés não viu a terra porque ele não santificou a Deus diante do povo. Quando Deus disse para ele: ô Moisés, fala a rocha que eu vou fazer dela sair água. Moisés estava tão indignado. Moisés tinha direito. Tinha ou não tinha? Ele tinha direito de estar bravo. E às vezes o cristão acha que tem direito de algumas coisas. E Deus fica olhando ele de longe. Ele ora, busca, clama, chora, se esperneia. E parece que Deus está assim, ó: quando é que tu vai perdoar? Ah, mas me fez. Tu vai perdoar? Fica só até esconde, sabe? Esconde, a pessoa tá ali, ele dá uma escondida no rosto, assim, só esperando a pessoa fazer alguma coisa. E da pessoa se escabela. Irmãos, enquanto tiver o pecado, não adianta. Quando o anátema, qualquer tipo de coisa dentro de nós, enquanto eu sou negligente para com Deus, enquanto eu deixo Deus de lado, não adianta ficar lá gritando, enquanto o anátema não sair do meio. No momento que tirar o anátema, aí Deus vai operar. Aí Deus vai fazer. Amém? Então, irmãos, você vê Saul sendo transformado. Você vê Saul sendo mudado. O coração dele mudou, a vida dele mudou. E nós, irmãos, cristão, por isso que eu volto a dizer, cristão, ele é diferente. Cristão, ele pode andar no mundo, mas ele não é igual ao mundo. Irmãos, eu converso com a Vanessa sobre tatuagem. Vou falar. Irmãos, antes de eu me converter, eu fiz uma tatuagem. Eu tenho uma tatuagem nas costas de um dragão, pra você ter uma ideia. Mas tá, graças a Deus, que o sangue de Jesus tem poder. Mas, tá. Irmãos, pastor, o senhor é a favor, o senhor é contra? Irmãos, eu sou contra. Por quê? Vou pegar eu como exemplo. Imagina eu chegar agora com uma tatuagem pra você. Olha aqui, meu irmãozinho, minha irmãzinha.
Para alguns vai ser normal. Isso é comum. Porque a consciência deles não acusa. Tem pessoa que não. A Bíblia fala claramente, não. Só que tem pessoas que se escandalizam. E agora eu, como ministro do Evangelho, como alguém que o apóstolo Paulo diz o seguinte, não é só para pastores, isso aí é para toda ovelha madura. Suportem a fraqueza dos fracos. Se o teu irmão se escandaliza e você comer carne, não coma carne. Se o teu irmão se escandaliza e você tomar vinho, não beba vinho. Se o teu irmão se escandaliza e você fazer uma tatuagem, não faça. Por quê? Porque é melhor eu fazer algo que edifique o meu irmão do que eu fazer a minha própria vontade. Porque se eu pecar voluntariamente, mesmo sabendo que meu irmão pode se escandalizar, e eu for lá e fazer, eu não vou estar pecando contra Cristo. Porque eu estou escandalizando um irmão a quem Cristo morreu por ele. E eu não estou pecando, e eu fazendo isso eu estou pecando contra Cristo. Cadê isso da Bíblia? Cadê eu me reservar? Eu não vou fazer isso porque eu posso escandalizar o meu irmão. Eu não vou fazer isso porque eu posso botar alguém, eu posso matar a fé de alguém. Poxa, o pastor, você imagina, poxa, o pastor lá no bailão arrastando o pé. Como é que vai ficar a cabeça das pessoas? Misericórdia. E o pastor tá lá assim, nem abre os olhos, né? Tá lá e saracoteia, e gira pra lá e gira pra cá. Onde é que vai ficar a cabeça das pessoas? Muitos vão perder a fé. Eu tô falando uma coisa banal. Só que tem coisas que nós temos que deixar de fazer por amor ao outro. Jesus, que haja em vós, isso é Filipenses 2, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, como também em Coríntios fala, assim como Cristo não fez a sua própria vontade, mas ele fez para alcançar os outros, assim nós também devemos fazer. Não buscar os nossos próprios interesses, mas o de outro. Cadê isso do meio da igreja? Eu tenho direito, pastor. Eu tenho direito. O pastor e a ministra, os pastores e os ministros são os obreiros, são os que menos têm direito. As pessoas te ofendem, você dá outro lado. As pessoas, você fala no WhatsApp, elas não te respondem. Então, pastor, não te respondi. As pessoas, irmãos, uma coisa é você não ter tempo de responder. E eu não fico pensando, o irmão não me respondeu. Mas você manda o WhatsApp, a pessoa entra no WhatsApp diversas vezes, a pessoa não te responde, passa um dia, outro dia, aí depois de acabou, a pessoa não te respondeu nunca. Depois de um tempo que passou, ela visualiza, mas não te responde. Se eu fosse, não dá pra contar nos dedos, escutucada, palavra e seja lá o que for. Só que qual é o direito? O direito da gente ficar bravo, ficar nervoso, ficar chateado, ficar magoado, chutar, parar, fechar a igreja. Ore pela igreja. Ore para que essas portas se mantenham abertas. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina? Eu amarei ainda mais, mesmo que eu seja menos amado. Não importa. Tenha que tomar na cara, continue. Porque na verdade eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus não fazia a vontade dele. Nós somos chamados. Você quer ser grande no reino do céu? Sirva os outros. E é exatamente disso que eu estou falando. Sirva os outros. Mas não é você pegar, servir o pãozinho. Não é você pegar. Não é esse servir. É você deixar os teus direitos por causa do outro. É você deixar de fazer aquilo que é teu direito. É direito de chutar o pau da barraca. É direito de eu pegar e tacar-lhe a pessoa lá, o meu irmão. É direito de eu pegar. É direito meu.
fazer do meu corpo o que eu quiser. É direito meu tacar-lhe uma tatuagem. Você tá entendendo? É meu corpo. Só que eu não busco os meus interesses. Eu busco o melhor pro outro. É meu direito eu pegar agora qualquer um... Eu pegar, sair... Misericórdia. É meu direito agora eu pegar, deixar a Vanessa e me casar de novo. E abrir um ministério onde ninguém me conhece. O direito humano é... Posso fazer o que eu quiser. Só que... E aí? Você tá entendendo? Você abre mão daquilo que você poderia fazer. E tem coisas que são lícitas, mas que não convém. Irmãos, a Bíblia não condena o vinho, mas condena você se embriagar com vinho. Se a pessoa quiser tomar um copinho de vinho, a Bíblia em si não condena, mas agora ela condena você se embriagar com vinho. Só que agora, eu sei disso, mas é meu direito se eu quisesse, como alguns às vezes falaram, uns fora da casinha. Só que por que eu não faço? Porque uma coisa, é só para satisfazer a vontade. E segundo, para que eu vou botar uma pedra na frente do meu irmão para ele tropeçar? É um direito que eu tenho, mas eu abro mão desse direito para servir o outro, para fazer o que é melhor para o outro. Você entendeu? O apóstolo Paulo disse, olha, se o comer carne escandaliza o meu irmão, então não como mais carne. Estou dizendo para você virar vegetariano, tá? Só que ele estava falando na questão. Então você abre mão. Por quê? Porque o que você quer é a edificação dos outros. Você não quer o que te agrada simplesmente. Você não quer satisfazer os desejos da tua carne, fazer tudo o que você quer. Você quer ser uma bênção para o outro. Você quer servir o outro. Você quer que o outro cresça. Você quer que o outro cresça na fé. Você quer que o outro seja edificado. Isso é a vida do cristão. Levai as cargas uns dos outros. Isso é a vida do cristão. Isso é a lei de Cristo. É eu não pensar em mim mesmo e pensar no meu irmão. E daí, no meio de toda essa loucura que tá, irmãos, aí o outro pega o altar e faz... Tudo bem, pega o altar e faz um altar de qualquer jeito lá. Chama só jovem, porque... Vamos salvar só os jovens, porque os mais idosos não tem que salvar. Que o outro salve. Nós, claro, irmãos, esses dias eu estava falando com a ministra. Uma pessoa pegou e fez assim, convidou lá. Falando, fez uma propaganda lá que na verdade não era bem uma propaganda. Falou que ia entregar uma coisa na igreja, né? Só que na verdade ele não ia entregar aquilo. Entregar a santa. Vou entregar a santa. Vai lá na igreja que a gente vai estar entregando a santa. Todo mundo chegou na igreja achando que ia receber a santa. E daí o camarada, a santa palavra de Deus. Aí começou a pregar. Aí eu tava pensando, irmãos, isso... Mas eu pensando, eu Wagner, eu particularmente, eu pastor Wagner, eu. Será que Deus precisa de meus meios humanos em si? Ou da minha mentira, porque até certo ponto foi um pouco de engano, uma propaganda enganosa. Porque tu não falou realmente o que tu iria fazer. Para Deus atrair as pessoas. Será que eu preciso descer até a carne para manter pessoas carnais dentro de uma igreja carnal? Você está entendendo? Se a palavra de Deus e o Espírito de Deus não são suficientes, ou eu estou fraco, ou eu não estou bem espiritualmente, ou não vou mudar. As Escrituras são suficientes. Deus é suficiente. Os maiores avivamentos aconteceram com pregação e oração. Nada além. Não existia coisas. Existia evangelismo pessoal, existia cultos para ensinar aqueles que estavam interessados. Mas não existia subterfúgio, não existia propósitos, não existia agora vamos entregar a farinha, agora nós vamos entregar o azeite, agora nós vamos entregar a rosa,
agora nós vamos entregar o lenço, agora nós vamos entregar o envelope, agora nós vamos entregar, e vai embora. E as pessoas, hoje vai ter a rosa, hoje vai ter o envelopezinho, hoje vai ter a toalhinha, hoje vai ter a terrinha de Israel. Puxa vida, isso assim, ó. Mas pra que isso, pastor? Isso é pra pessoa carnal, isso é pra te segurar os carnais dentro da igreja, porque o que segura, isso só segura os carnais, isso não segura cristão maduro. Por quê? Porque o cristão maduro não tá ali pela toalhinha. O cristão vai direto no trono, vai direto na fonte. Não vai esperando a toalhinha que o camarada tá secou aqui. Olha, irmãos, recebam a unção de seja lá que fulano de tal. Não quer saber disso. Aí diminui Deus nessa coisinha. Aí as pessoas estão, mas a gente é igual ao mundo. Claro que são igual ao mundo. São carnais. Aí quando nascem, o pior é o seguinte, que as pessoas muitas vezes nascem, só que elas são levadas nesse sistema, e elas nascem de Deus, mas como disse Leonardo Raviu, elas são colocadas num gelador, num congelador, aí entope elas de gelo. Por quê? Porque elas não crescem, elas definham, elas ficam estagnadas na fé. Elas nascem de novo, são geradas de Deus, mas a vida espiritual delas não é edificada, elas não se fortalecem, elas não crescem na graça. Por quê? Porque elas são, não, fica aí, fica aqui, amanhã tu vai ganhar a toalhinha, fica aqui, amanhã tu usa a tua fé no lenço, fica aqui, amanhã tu vai levar a farinha para tua casa, fica aqui, leva a terra de Israel, fica aqui, leva o óleo, fica aqui. Aí a pessoa tá lá, ela não recebe alimento para a alma. Alimento que diz para ela, vai até o trono, vai diante da face de Deus, insiste com Ele, porque Ele vai te responder. Vai e coloca a tua vida diante do altar de Deus, vai e expõe a tua oração para Deus. Não, a questão é a seguinte, irmãos, vem para mim que eu oro por você, vem para mim que eu jejuo por você, vem para mim que eu me arrebento por você, eu vou subir no monte de joelho lá por você, vou levar todos os pedidos de vocês. Irmão, você quer bênção? Você quer crescer? Vá você subir um monte de joelho. Não adianta você botar nas costas do pastor o que é seu. Deus não vai aceitar. Deus aceita que o pastor ore por você, sim. Deus aceita que o pastor cubra você também. Mas Deus não aceita que o pastor cresça por você. Você precisa crescer. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra. Na verdade, essa não era a palavra que eu tinha, mas que Deus queria falar para você. Vamos crescer. O homem e a mulher de Deus são diferentes. Eles não são como o mundo e você não pode se ver como o mundo. Deus não abandona os filhos dele, Deus não deixa os filhos dele. A nossa natureza é transformada, então não é para nós vivermos de novo como influenciados pela carne, pelos pensamentos ou por Satanás. Amém? Viva como filho. Se é filho, filha, viva como filha de Deus. Viva como alguém que foi regenerado. Viva como alguém que foi resgatado para viver uma nova vida, para viver diferentemente. Viva com esperança. Viva com certeza. Ah, pastora, o mundo está se arrebentando. Mas nós somos a mudança para o mundo. E se aquele que tem a esperança estiver sem esperança, não espere do mundano esperança, porque não vai ter. Nós somos a esperança. Amém? Sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus.